A pré-assembleia é um momento muito importante da Missão Belém, porque é uma reflexão sobre a nossa vida. A graça está aqui. A criança nasceu. A criança, Missão Belém, nasceu. Aliás, é quase que um adolescente, um jovem. Tem 17 anos, o próximo ano vai para 18. Então, ela existe. Precisa compreender o que é a Missão Belém, o que Deus fez conosco, como é que é este carisma que vai fazendo a gente, entende? Não somos nós que fazemos o carisma, é o carisma que nos faz. Então, precisa descobrir qual é a roupa que esta criança vai vestir, que este jovem vai vestir. Qual é o esqueleto que sustenta o corpo desse jovem. E isso se chama estatuto. Nós precisamos olhar a vida e transformar a vida em um estatuto mínimo, assim. É claro que a vida é bem mais do que qualquer regra, mas a regra também ajuda. Imagine um pouco se não tivesse regra jogando futebol. O que seria futebol sem regra? Não se pode tocar com as mãos, tem que chutar com os pés e assim vai por diante. A Missão Belém também precisa de regras. Então, a gente vai olhar nesses 17 anos o que Deus fez e vamos tentar criar uma casa. O estatuto poderia ser definido como um esqueleto, uma casa que protege o carisma. E olha que a Missão Belém é grande, daqui a um pouco iremos explicar. Mas se trata de olhar a vida destes 17 anos e transformá-la numa regra. Um jurista, um professor de direito canônico que nos ajudou nestes anos, dizia assim: olha, não tenha medo, a criança nasceu, agora precisa batizá-la. Entende? Não é que a gente vai fazer a criança, quem fez a criança foi o Espírito Santo. Agora precisa entender o que o Espírito Santo fez e batizá-la. Então, esta pré-assembleia serve para colocar as bases do estatuto que será aprovado na Assembleia. A Assembleia de julho será uma coisa rápida, no sentido que durante todos estes meses nós estudaremos o estatuto. Chega lá em julho, vamos aprovar. Olha, já nesta pré-assembleia são 135 pessoas que estão trabalhando via Zoom, né? 135 pessoas, inclusive Manuel que está aqui, e o William também vão participar. 135 pessoas. Então, é muita gente que trabalha, entende que vai ver qual vai ser a casa da Missão Belém. E depois terá a Assembleia, e vai ser mais ainda. Isso. Então, esse é um momento especial, é um momento que, na verdade, essa já é a terceira, né, pré-assembleia. Que prepara, sim. Que prepara a Assembleia que vai acontecer em julho. E desde a primeira, que foi justamente em janeiro do ano passado, né? Janeiro, depois julho, agora janeiro novamente, a gente está buscando, né, justamente entender esse vestido, essa roupa que Deus quer para a Missão Belém. E isso a gente não, vamos dizer assim, não descobre isso assim, pensando simplesmente, né? Pode ser assim, pode ser assado, não. Mas a gente está fazendo o esforço de olhar os 17 anos que já temos. Então, olhando a experiência, tudo o que aconteceu nesses 17 anos, né? Aí você pode pensar, poxa, quantos irmãos passaram na comunidade, quantas pessoas foram acolhidas, né? Às vezes o nosso grupo é esse daqui, mas não é só o nosso grupo. Mas quantas pessoas Deus chamou a fazer parte também da Missão Belém nesses 17 anos, tantos, a gente tem irmãos que estão aqui há 12, 15, né? Tem aqui um exemplo aqui atrás. Né, o Manuel também, que é lá de trás, né, desde a primeira vez que veio. Então, cada pessoa teve uma experiência, ou mais que uma, claramente. Né? Então, olhando, admirando, vamos dizer assim, também a experiência, o esforço, tudo que cada um viveu, orando, né, meditando nisso, em Deus, com a palavra de Deus, isso traz para nós como dizer, uma intuição, né, uma intuição, a partir da realidade vivida, que é a experiência de cada pessoa, né, e depois a experiência de conjunto, também nossa, dos missionários que se sentiram chamados
a entregar sua vida totalmente a Deus, renunciando a um casamento natural, uma família natural, para se dedicar somente na acolhida dos irmãos, dos pobres, né? Homens, mulheres, crianças, adolescentes, enfim. A Missão Belém ela tem uma gama de serviço, né? Serviço de Deus para cada pessoa, cada irmão que precisa. Então, isso trouxe, né? A gente quer coroar isso com essa assembleia que vai acontecer em julho. E, para isso, a gente se reúne mais uma vez para, novamente, parar tudo e olhar esses 17 anos, olhar a experiência que Deus tem nos dado através de cada um que está na missão. E tem uma coisa muito bonita, o nosso cardeal, Dom Odilo, né, ele tem nos acompanhado na maior parte desses anos. A primeira vez que ele veio aqui nos visitar foi em 2008, 12 de agosto de 2008, que ele fez a sua visita pastoral, né? A primeira vez que ele pôs o pé na Missão Belém, que foi, inclusive, aqui, na Nelson Cruz, onde a gente mora, onde tem, né, a nossa casa, o nosso barraco. E ele veio até lá, ficou um pouco com a gente, rezou, escutou as experiências, né? E disse palavras muito fortes em nome da igreja. A Missão Belém é uma experiência, ele dizia, né, na homilia da primeira aprovação, não só de um grupo, aí ele falava de um padre, daquela irmã, mas de um grupo, não em particular, mas é uma experiência da igreja. Então, o nosso cardeal, né, que é o nosso pai na fé aqui nessa igreja de São Paulo, sente, né, discernido claramente junto com aqueles que com ele, né, pensam nas comunidades, sentem que a Missão Belém é uma obra de Deus e, portanto, uma obra da igreja, né? E, por isso, nos deu a aprovação, né, nesses anos todos, porque são renovadas, e agora... De 2010 até hoje, são 12 anos de aprovação, agora vem a definitiva. A definitiva, exatamente, né? Porque essa aprovação, entre aspas, temporária, para justamente conosco eles irem também acompanhando toda essa experiência, esse processo, né, que é a Missão Belém, de experiência de pessoas que se restauram, de pessoas que ajudam, que, ao mesmo tempo que restauram, estão ajudando outros a se restaurar. Então, é uma experiência forte. E a igreja vê isso como algo divino, algo no sentido de que Deus quis essa obra. A Missão Belém não é nascida só de um querer humano, né, de nosso, ou de um grupo, né, do nosso grupo, mas é um desejo de Deus, em primeiro lugar. É Deus que olha para o seu povo e vê o seu sofrimento e estende a mão e fala, levanta-te, vive, eu quero você vivo, e você tem uma missão a cumprir também. Não é assim? Cada um de nós se sente chamado também à missão de levar Belém, o mistério de Belém, que é esse espírito forte, humilde de família, a cada irmão que encontramos, a cada pobre que Deus coloca diante de nós. Então, é uma experiência também sentida pela igreja, né, onde a nossa igreja aqui de São Paulo, na pessoa do nosso cardeal, acolhe e, acreditamos, desejoso também de dar essa aprovação definitiva, como obra da igreja, né, aprovada na diocese, na arquidiocese de São Paulo. Isso. Então, o objetivo desta assembleia, pré-assembleia, é construir uma casa para a Missão Belém. Aqui estamos na Guadalupe, daqui a um pouco vai começar, neste mês, praticamente, vamos colocar abaixo a Nova Guadalupe, as construções do terreno da Nova Guadalupe para construir o prédio da Nova Guadalupe, que vai ser um prédio que acolhe 150, 200 doentes. Se não tivesse a casa para acolher, onde iriam morar os nossos queridos irmãos com dificuldade, entende? Assim também, a nível de estrutura, a Missão Belém precisa de uma casa, uma grande casa, que se chama Estatuto, que acolhe todo mundo, ok? Os dados da Missão Belém são sempre um pouco, como dizer, não claros. Por quê? Porque crescem todo mês. Então, vocês querem os dados claros, podem abrir o site que fizemos, missãobelém.org, lá estão sempre os dados atualizados. Porém, hoje, aqui eu vou falar quais são os dados fundamentais. Hoje nós temos 180 casas de acolhida, que acolhe mediamente 10 pessoas cada uma. Destas 180, 80 são só de doentes, para dar a ideia. Na Missão Belém tem 200 pessoas, como Manuel, como Williams,
que sustenta as casas, são os assim chamados irmãos inseridos, que coordenam as casas, que se desdobram para manter as casas vivas em pé. E estamos acolhendo 600 doentes e no total 2.300 pessoas. A Missão Belém tem 2.300 camas. 600 são ocupadas sempre pelos doentes e as outras são camas em que os irmãos acolhidos podem se estabelecer, podem descansar. Atenção, porque estas coisas é cíclica. Então, todo mês bate a nossa porta pelo menos 1.500 pessoas. Isso é um grande desafio. Nestes 17 anos, passaram na Missão Belém mais de 100.000 pessoas. 100.000 pessoas. Em 150.000 acolhimentos. Quem é que fez tudo isso? Vocês. Olha que estes não são números assim que dão até dor de cabeça, mas significa que em cada acolhimento teve muito amor, cada acolhimento teve muita entrega, muito carinho. Isso no mundo da acolhida, mas e depois? Os grupos de evangelização, o Ed que está aqui, por exemplo, que nos ajuda hoje, e a Flávia que também está por aqui, são cerca de 70, 80 grupos, 2.600 pessoas que caminham de maneira ativa, entende? Praticamente dedicam um domingo ou 2 por mês para se formar e evangelizar. É coisa muito forte. Eles vão igual um trator que não para. Isso é muito bonito neste mundo assim tão escuro, tão sem esperança. E depois temos também os irmãos do Haiti. Lá tem 2.500 crianças neste momento, porém são previstas 2.800. E tem um hospital surgindo, nascendo, já tem uma UBS, uma UPA, entende que estão funcionando. Tudo isso precisa de uma casa, precisa de uma estrutura, precisa de um esqueleto. Este é o motivo pelo qual estamos realizando a Assembleia e pedimos a vocês que invoquem o Espírito Santo de maneira muito forte nesta semana, para que tenhamos a luz para traduzir esta obra de Deus, este carisma de Deus, em um escrito, um estatuto que proteja, não que fique enjaulando, não, mas que proteja toda esta vida que o Espírito Santo suscitou. Isso, nós somos 135, que estaremos reunidos nesta semana, começando de hoje, já com a missa. Essa missa é a missa de abertura dessa terceira pré-assembleia. 135 pessoas que estarão, não fechadas, mas estarão concentradas sobre essa leitura, sobre essa reflexão da nossa vida. Então, a gente pede a oração de todos vocês, de forma especial para esta semana. O convite da palavra de Deus hoje é que nós sejamos luz para as nações. Luz para as nações. O pastor Pedro falava, da experiência, deu os números, mas a gente transforma isso em números de amor, onde cada irmão, cada irmã, cada um de nós é luz para aquele que está nas trevas. É luz para aquele que está jazendo nas trevas de uma Cracolândia, da rua, de repente, num barraco da favela, na própria casa, perdido, sem direção nem nada, E Deus nos chama a ser luz para esse povo, para essas nações que estão longe dele. E que luz? Uma luz com uma cor especial. É a luz com a cor de Belém. É o carisma. Então, nós vamos ser luz como Belém, levar a luz da gruta de Belém, acho que é a luz daquele brilho da estrela, que iluminou os magos, como nós vimos domingo passado, ser essa luz na vida de cada irmão que Deus coloca diante de nós. Até mesmo os nossos aqui, doentes, com limitações, mas quantos gestos de amor a gente já viu de um irmão doente para outro, de um que cuida do outro, Então, o amor, ele não para.
se nós estamos olhando para Jesus, que é a nossa luz. E Ele nos torna luz também para o outro. Luz de amor, luz de Belém na vida do outro. Vamos pedir que, nessa semana, sobretudo, Deus nos dê a graça de ser essa luz de Belém e de traduzir isso em palavras, traduzir isso no estatuto, nas nossas constituições. Amém?